Olá, meus queridos amados irmãozinhos da Gênesis. Nós vamos hoje conversar aqui sobre um assunto muito importante, que fomos convidados para falar alguma coisa em tom de conversa, porque não se trata de falar da biografia de uma pessoa que teve uma importância muito grande no cenário, que é o enfoque espírita. E esse nosso irmão, que já veio com essa incumbência, já foi preparado lá no espaço, veio realmente em uma família que tinha condições de dar o suporte que ele precisava para isso e que permitiu que ele estudasse, se tornasse realmente um filósofo, conhecedores de várias obras, várias coisas, e também fazendo. Mas isso daí tudo, eu convido vocês que, quando souberem de que nós vamos falar, que procurem na internet, onde tem uma vasta bibliografia de todas as suas obras e o seu importante trabalho que foi feito muito antes de que, em ritmo de conversa, como é que nós vamos fazer agora, ouvindo seus amigos, que essa criatura tinha uma importância muito grande, tinha uma relação, rol de amigos muito grande, dentro do que ele fazia lá em Paris, e em Lyon, onde ele vivia, onde ele nasceu. Ele tinha seus amigos e tinha seus conhecidos que sabiam da importância dele, do estudioso que ele era, das condições que ele tinha de levar e destrinchar tudo o que se tratasse de conhecimentos, em todas as áreas da época. E naquela época, a juventude de lá, como viviam, fazendo, logicamente como todos os jovens, pesquisas e isso, tentando descobrir coisas que interessassem para eles. E descobriram uma muito importante, que os amigos vinham e falavam para ele. Hipólite, ou Rivail, ou Lyon, está acontecendo uma coisa muito importante aqui, com a juventude, que se reúne, e isso daí para nós é uma coisa que você tem que conhecer. O que é? Não, você tem que ir, você tem que... Estão fazendo... Não, me fala o que é, porque ele era objetivo. Ele não tinha esse... Me diga o que é. É que eles estão se reunindo em vários pontos e fazem umas reuniões em torno de uma mesa, e a mesa, eles fazem perguntas e a mesa responde. Falou o Leão, né? Olha, isso daí não me interessa isso daí. Não, eu tenho outras coisas lá. Mas aí vinha Pleno Maison, o Fortier, todos eles vinham e falavam também. Até que um dia, em frente à esposa dele, também houve algum convite. Pleno Maison. E a própria esposa falou: olha, eu não sei, isso daí é uma coisa que está acontecendo, o que custa? Eu não tenho tempo para essas coisas. Mas de tantos amigos, em ritmo de conversa aqui, conversa lá, insistirem, ele resolveu, em uma noite, a ir até esse local. E era em cima de um salão, onde embaixo tinha os títeres, essas coisas. E ele foi com a sua cartola, sua pincalinha, e ficou longe olhando. E vários rapazes, várias meninas e moças e tudo, de toda a sociedade parisiense, ali se reuniam. E ele ficou olhando e via que eles faziam uma pergunta, era sim ou não, e a mesa levantava e batia, uma vez, duas vezes, três vezes, como era o convencionado pelo grupo. Ele ficou olhando e foi vendo, tirando as conclusões dele. No outro dia, de manhã, ele foi lá porque ele tinha imaginado que aquela mesa, do jeito que se portava, devia de ter alguns fios, algumas coisas, uma alavanca. Ele imaginou tudo isso, mas já chegou em casa diferente. Sentou e a esposa perguntou: o que você deu agora? Eu disse: eu fui lá ver os negócios. O que você achou? Não sei, estou pensando. Outro dia logo cedo ele foi, olhou embaixo, procurou, foi na mesa, não tinha nada de diferente. Voltou para casa ensimesmado, não precisou mais
receber convite dos amigos, porque ele mesmo ia lá e foi se aproximando, a tal ponto que o pessoal falava, olha aí, olha quem está aqui, o professor tal, e ele, não, só querendo. Aí, o senhor quer fazer pergunta? Ele, não. Os amigos falaram, e aí? Você viu? Eu disse, vi, mas ainda, isso daí, a hora que me enfiar na cabeça que uma mesa tem músculos, tem nervos e cérebro para pensar, aí eu vou acreditar. Mas por enquanto, é uma história que vocês vão ver na bibliografia, é uma história para fazer uma vaca dormir em pé. Mas ele continuou e foi até que, não podemos ser muito longos, né? Ele começou também a fazer as perguntas e fez ali com letras, com isso e tal, e começou a receber, mas era muito demorado, até que foi convidado por um deles para irem até uma casa onde estava acontecendo uma coisa muito importante. Tinha duas meninas de 14 e 15 anos, e as Babudim, e ali ele viu que em um cestinho assim, de vime, era colocado um lápis, um grafite, e elas, meninas ainda, né? Elas com o dedinho, elas punham o dedinho na prancheta, e a prancheta escrevia. Aí, como ele já tinha acabado com a história lá, trazendo perguntas importantes para ali, ficou muito sério o negócio, aqui ele já podia fazer. E foi assim que ele tomou contato, vendo que as meninas, com a sua mediunidade, que ainda era desconhecida, magnética, mas ele via que alguma coisa acontecia, porque era impossível que as duas meninas, uma de cada lado, com os dedinhos assim, pudessem movimentar de tal maneira aquele cesto. E as respostas fluíam, vinham. Ele começou a fazer perguntas sérias, e perguntas seriamente eram respondidas. Isso daí fez com que, ao chegar em casa, todas as vezes, ele já tivesse esse comportamento. A esposa, a Mary, ficava preocupada e queria saber o que tinha acontecido. E ele falava, mas está acontecendo assim, assim, estou pensando. Foi quando ele teve contato lá e um espírito se identificou. Dava pancadas na casa dele, ia, falava, vinha. E eram os Zéfiros. Ele disse que ele era um espírito que vinha dar continuidade a certas coisas já programadas e que não tinha tanta coisa, mas que ia protegê-lo, que ele ia inspirar, ia trazer as respostas. E foi assim que em determinado momento, de dia, depois de passado muito tempo, ele teve já o espírito verdade, o espírito de verdade, que me falava, olha, você tem que ser disciplinado, você tem que fazer isso, aquilo, mais ou menos o que falou depois, foi dito também para o Chico Xavier, não é? O Emmanuel, disciplina e tudo. E ele começou então a trazer perguntas e respostas, eram uma infinidade tão grande que fluía na cabeça dele as perguntas, e ele ia escrevendo, e vendo com outros colegas também, né? Nessa época aí tinham todos eles, era Flammarion, os amigos lá que faziam parte da sua vida. E começou a mandar para várias partes, onde tinha médiuns, as perguntas. Ele formulava as perguntas e mandava. E de primeiro, antigamente, a Europa e tudo, não eram como hoje em dia, que nós temos esse recurso maravilhoso de internet. Não tinha telefone, não tinha não tinha nada ainda praticamente assim tão desenvolvido como hoje em dia. As respostas demoravam. E como vinham em outras línguas, ele, como era poliglota também, ele ia, decifrava aquilo lá, estudavam, e Leon Denis, tudo, eles viam, e todas aquelas respostas coincidiam.
nas línguas diferentes, depois de serem, decidiam. E foi assim, com muito trabalho, com muita persistência, onde ele empenhou toda a vida dele, contrariando os amigos e a própria esposa, que queria que ele comesse, que ele se alimentasse, que ele dormisse, aproveitando as coisas que nós sabemos, né? E assim ele foi. Então todos vocês sabem que o Livro dos Espíritos, em 1857, foi o que deu as condições para que pudesse vir todos. Ele depois foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que muitos têm que ver, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e todas as 5 obras da codificação que ele deixou, ligou com muito trabalho, esforço, carinho, empenhando a sua vida até o fim. Ainda foi compilado pela sua esposa, a Mary, o que faltava, e ele assim pôde legar a todos nós essa maravilha, que é aquilo que Jesus prometeu, o Espírito de verdade, o Consolador, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. É nada mais, nada menos do que tudo o que Jesus ensinou, tudo o que ele nos legou através dos seus apóstolos, seus discípulos, e que nós todos temos a obrigação de conhecer, estudar, aprender e divulgar, porque só assim é que nós poderemos transformar realmente esse mundo de provas para um mundo de regeneração. Por isso, meus amigos, podem continuar a ver, assistir a Gênesis, e a Gênesis estará com vocês em suas casas. Nós ficamos muito felizes, desejamos de todo o nosso coração que esse recurso que nós temos possa levar o consolo, o esclarecimento, a paz em todos os seus lares. Fiquem com Deus. Muito obrigado.